Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à casa de Deus para recebermos o ensino da parte dele. Isto na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 1, do versículo 3 ao 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 9. Diz assim a palavra de Deus: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém. Nós estamos desenvolvendo pregações com base no tema da esperança. E aqui a palavra de Deus está falando de uma esperança viva, ou de uma viva esperança. E essa esperança, ela nos ensina aqui algumas coisas que nós precisamos saber a respeito do propósito de Deus para a igreja e para cada um de nós. Nós vamos desenvolver o tema nessa passagem, o tema da esperança, respondendo a algumas perguntas que nós poderíamos fazer à palavra de Deus, porque essas perguntas, elas estão sugeridas no texto. Essa esperança viva, qual é a origem dela? Quem é que dá essa esperança? Então o texto começa dizendo: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Então o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o autor, a origem da esperança. Isso significa que não há esperança verdadeira, essencial, sem Deus. Há uma passagem nas Escrituras falando a respeito dos descrentes, dizendo que antes da nossa conversão, nós estávamos sem Deus e sem esperança no mundo. Uma coisa está ligada à outra. Não há esperança sem Deus.
Fora de Deus, toda esperança é terrena. Simplesmente terrena. E o apóstolo Paulo nos diz que se a nossa esperança se resume apenas às coisas deste mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A esperança sem Deus, ela é apenas terrena. Ela termina quando termina a vida do ser humano aqui na terra. Ela não salta para a eternidade, para o trono de Deus, onde ela se alicerça, como nós falamos na pregação passada. A esperança que é viva, ela vem de Deus. A esperança sem Deus é morta. Porque é só para esta vida e não tem a substância divina para dar a vida a essa esperança. A segunda pergunta que nós podemos fazer ao texto é: como essa esperança viva nos foi dada por Deus? O texto diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Então, o meio pelo qual Deus nos deu essa viva esperança é através da regeneração. A palavra regeneração é uma palavra tirada da teologia e ela significa novo nascimento. A regeneração é uma transformação do coração. O coração é transformado de inimigo de Deus para filho de Deus. É um milagre que só o poder de Deus, pelo Espírito Santo, pode realizar. Não há como um ser humano, por mais bem intencionado que seja, regenerar, transformar, dar nova vida ao seu coração. Porque o coração, ele já nasce inimigo de Deus. É aquilo que Davi disse: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. O coração, ele nasce caído, nasce longe de Deus, nasce inimigo de Deus, nasce desconhecendo a Deus. E ele vai prosseguir pela vida toda até entrar no inferno, a não ser que Deus realize no coração da pessoa o novo nascimento, a regeneração, a transformação, por uma intervenção pessoal de Deus, pelo poder do Espírito Santo, para transformar a pessoa de inimigo de Deus para amigo de Deus, para filho de Deus. Como Deus faz isso é um mistério. Deus move céus e terra, Deus move o cosmos, Deus move a vontade humana, Deus move as circunstâncias para atingir o seu objetivo de converter o coração humano a Deus.
Então a regeneração é o meio que Deus usa para trazer essa esperança viva ao coração humano. E ela é exclusividade do verdadeiro salvo, daquele que é nascido de novo e nascido da fé. Lembram-se de Nicodemos, escriba, judeu, que procurou Jesus para conversar com Jesus, para ter um debate teológico com Jesus Cristo, e ele, na sua sabedoria rabínica, ele conversa com Jesus, primeiramente exaltando as qualidades de Jesus Cristo, como orador, como operador de milagres. Então Jesus Cristo corta a conversa de Nicodemos, colocando o dedo na ferida de Nicodemos, naquilo que realmente motivou Nicodemos a buscar a Jesus. Jesus diz para ele: Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não for regenerado. Ninguém pode conhecer a Deus sem a regeneração. E aí, na busca de Nicodemos para tirar as dúvidas, Jesus expõe para ele o plano de Deus para a redenção. E nós podemos crer que o coração de Nicodemos foi regenerado, podemos crer que ele foi transformado por causa da referência que as Escrituras dão a Nicodemos depois disso. Ele teve coragem para testemunhar de Jesus Cristo perante os seus pares do Sinédrio. A esperança, ela caminha de mãos dadas com a fé. A regeneração, ela é operada pelo Espírito Santo, aplicando a fé em Deus, e daí nasce então a esperança, a verdadeira esperança. Então é por isso que aqui diz que Deus, na sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O meio para a viva esperança é a regeneração, e o instrumento para essa esperança é a ressurreição de Cristo. Então, a pergunta como, ela é respondida através da regeneração, o novo nascimento, a conversão, pela ressurreição de Cristo. O apóstolo Paulo, falando a respeito da ressurreição, ele diz que se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé, é vã a nossa esperança. Tudo está
baseado, fundamentado em Jesus Cristo e na sua ressurreição. Porque a ressurreição de Cristo foi a prova de que ele venceu a morte e o pecado. A ressurreição de Cristo é a prova de que o seu sacrifício foi agradável a Deus, satisfez a justiça de Deus, cuja condenação pesava sobre cada um de nós. A condenação de Deus sobre o pecado só pode ser removida pela justiça conquistada por Cristo na sua ressurreição. Agora, prestem bastante atenção na lógica teológica desta verdade. Se a ressurreição de Cristo é o meio pelo qual nós recebemos a verdadeira esperança, então essa esperança, ela vai durar enquanto Cristo viver. A Bíblia diz que ele ressuscitou para sempre. E nós até cantamos isso. Então, enquanto Cristo viver para sustentar essa esperança, ela será nossa e será viva. Essa esperança só pode morrer, só morre, se Cristo morrer. Perceberam o alcance dessa verdade? Um crente verdadeiro só pode perder a salvação se Cristo morrer. Porque a Bíblia diz que ele ressuscitou, está à direita do Pai e intercede por nós. Enquanto ele estiver vivo, lá, assentado à direita do Pai, a nossa salvação está garantida. E existe algum risco de Cristo morrer? Se não existe esse risco, então não existe o risco de um verdadeiro crente perder a salvação. É uma lógica teológica criada pelo próprio Deus, porque está na palavra de Deus. Agora, para que Deus nos deu essa esperança viva? Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Para quê? Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para nós. A esperança que Deus nos deu, ela não foi dada num vácuo, sem sentido. A esperança, ela tem um objetivo. Ela nos foi dada com um objetivo. Porque ela está ligada a uma herança que Deus tem para nós e que nos foi prometida desde a eleição, lá antes da fundação do mundo. Deus nos criou e nos elegeu para uma viva esperança.
que se refere a uma herança incorruptível. Uma coisa leva a outra. Deus não faz nada despropositadamente. Deus não faz nada sem um motivo, sem um objetivo. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos dele e nos destinou para uma viva esperança referente a uma herança que ele tem para nós. Essa herança, ela é incorruptível, ou seja, nada pode destruir essa herança. A palavra corrupção se refere a uma coisa que pode ser corroída, que pode ser desgastada, que pode ser morta, que pode acabar. E quando a Bíblia fala de uma coisa incorruptível, está dizendo de algo que nunca pode acabar, que nunca pode nem mesmo ser desgastada, diminuída com o tempo, porque ela é para a eternidade. E além de incorruptível, essa herança, ela é também sem mácula, ou seja, sem mancha. Ela é pura, perfeitamente, absolutamente pura. Porque é de acordo com a santidade e a justiça de Deus. E ela é também imarcessível. Quer dizer, não pode murchar. Imarcessível é aquilo que não murcha. Não há nada que possa afetar negativamente essa esperança e a herança que vem da esperança. É uma herança incorruptível, imarcessível, e ela está reservada nos céus para nós. E essa referência ao céu responde à pergunta onde? Onde está essa esperança? Para onde ela nos leva? Eu espero que nesta manhã o Espírito Santo de Deus possa estabelecer no nosso entendimento, na nossa compreensão, todo o verdadeiro sentido e significado dessas palavras e na maneira como essas palavras se encadeiam, como elas se ligam. Porque se nós entendermos, se nós compreendermos corretamente o verdadeiro significado e o verdadeiro sentido dessas palavras, nós nunca mais vamos ter qualquer tipo de dúvida com relação à nossa salvação. Percebam que, por inspiração do Espírito Santo, o apóstolo Pedro, ele está falando
que a nossa esperança, ela está relacionada com uma herança, fruto de uma aliança que Deus fez conosco desde a eternidade, para nos dar o seu reino, a sua glória. Certa vez Jesus Cristo disse: não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. É nossa herança. É nesse reino que nós vamos passar a eternidade cumprindo o objetivo da esperança. A esperança, ela tem o objetivo de nos fazer conhecer a nossa herança e nos fazer entrar nela. Deus fez tudo para isso. Na sua segunda carta, o apóstolo Pedro diz que Deus nos concedeu todas as bênçãos que conduzem à vida e à piedade, segundo o poder dele mesmo. Então, nós fomos destinados para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus. Está lá, está reservada. Eu creio que a palavra reservar é uma palavra bem conhecida nossa, porque hoje em dia a gente faz reserva de muita coisa. E a gente, ao reservar alguma coisa, a gente empenha a palavra de que vai pegar aquela coisa. Em alguns casos, nós precisamos deixar um sinal, uma parte do valor da coisa reservada, para garantir que o dono da coisa não tome prejuízo. Outras vezes, nós temos que fazer o pagamento todo adiantado, para aquela coisa, aquele objeto ficar reservado para nós. Aqui está uma coisa que está reservada para nós, cuja reserva não foi feita por nós, nem por mim, nem por você. É a coisa mais preciosa que pode existir. É a vida eterna com Deus. Na glória de Deus, no reino de Deus. Essa herança, ela foi reservada por Deus, pelo próprio Deus. Ele é a garantia de que nós vamos entrar nessa herança. Daí a nossa esperança. E essa herança, ela está reservada no céu. Lá onde ninguém pode tirar, roubar, furtar. É de cada um de nós, de cada um que crê. E isso, essa posse é garantida pelo próprio poder de Deus. E ela está lá no céu.
onde Deus habita, está garantida para cada um daqueles que recebeu a Cristo Jesus como Salvador. Através da ressurreição dele. Mas a passagem tem mais coisas para nos falar a respeito dessa esperança viva, ou dessa viva esperança. Porque agora, a palavra de Deus vai deixar por um pouco aquilo que Deus realizou, para falar daqueles para quem Deus realizou. Então nós já vimos que a origem da esperança está em Deus. Os meios que ele usou para nos dar essa esperança foi a regeneração, o novo nascimento e a ressurreição de Jesus Cristo para garantir a nossa participação nessa esperança. E elas foram nos dadas para recebermos uma herança incorruptível, imarcessível e sem mácula no céu. E quem são as pessoas que são objeto de todas essas bênçãos, dessa esperança viva? Aqui diz assim: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Aqui estamos nós. Essa herança que nos é dada através dessa viva esperança e que está lá no final da existência dessa esperança, essa herança é dada àqueles que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que foi regenerado, ele passa a ser filho de Deus e é guardado pelo poder de Deus. Não pode cair, não pode perder a esperança, não perde, porque não depende dele, não depende de você, não depende de mim, depende de Deus. A Bíblia diz: não depende de quem corre ou de quem luta, mas de Deus conservar a sua promessa, a sua aliança. Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, diz a Bíblia. Somos, portanto, guardados pelo poder de Deus, e o poder de Deus está acima, infinitamente acima de qualquer outro poder, mesmo de todos os poderes infernais. Ninguém pode fazer um verdadeiro crente perder a salvação
Porque se isso pudesse acontecer, se apenas um verdadeiro crente pudesse perder a salvação, isso seria um fracasso para toda a obra redentora de Deus. Jesus Cristo teria morrido em vão. Jesus Cristo, ele disse que da mão do Pai, ninguém pode arrebatar nenhuma de suas ovelhas. Nós estamos guardados pelo poder de Deus. Absolutamente seguros. É Deus quem sustenta e quem mantém essa esperança, essa salvação, essa herança. Guardados pelo poder de Deus mediante a fé. A fé que o próprio Deus nos dá. Porque a fé, ela não vem de obras, mas da graça de Deus. Porque pela fé sois salvos, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então vejam que o pensamento ele está completo aqui com relação à segurança. Sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. E aí vem aquilo que é o clímax dessa viva esperança. Guardados para salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ué, pastor, mas então, se essa salvação é para se revelar no último tempo, então a gente ainda não está salvo. Só que aqui não está falando da regeneração, não está falando do novo nascimento. Nós somos feitos filhos de Deus através da regeneração, através do novo nascimento realizado pelo Espírito Santo. E uma vez filho de Deus para sempre. Mas então que salvação é essa a revelar-se no último tempo? É a nossa glorificação. Porque a nossa salvação já está garantida, ela é eterna. Nós já recebemos a vida eterna. Mas a glorificação ainda se encontra no nosso futuro. Com a ressurreição do nosso corpo. Quando Jesus Cristo voltar, aqueles que já estão no céu receberão seus corpos gloriosos, e aqueles que estiverem vivos na volta de Cristo serão transformados instantaneamente em novas pessoas com corpos também glorificados. É dessa salvação do último tempo que está falando aqui. É na volta de Cristo. É a glorificação. É o objetivo final da nossa salvação. Que já nos pertence, mas que depende ainda, para estarmos na presença de Deus eternamente, depende ainda
da volta de Cristo e da ressurreição final, a nossa glorificação. Mas isso está dizendo aqui que já está garantido. Nisso exultais. Nós já nos alegramos nessa bênção, nessa salvação que está destinada a ser completada no final do tempo. Ela já é um motivo de exultação para nós, porque ela já nos pertence. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Completou o ciclo, completou a promessa. A quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. A alegria é indizível porque não dá para descrever. A outra palavra usada aqui é inefável. Cheia de glória. Já estamos na glória, já temos a glória, somos herdeiros da glória. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, que já é nossa, porque nós já temos a fé. Então, para quem são todas essas coisas? Para os que são guardados pelo poder de Deus, através da fé. Para todo aquele que perseverar até o fim. E os únicos que perseveram até o fim são justamente aqueles cujo coração foi regenerado. Passou pelo novo nascimento. Esse persevera até o fim porque é guardado pelo poder de Deus. Para salvação reservada a ser revelada no último tempo, ou seja, a glorificação.